Eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo de número 15. Continuamos hoje a nossa caminhada pelo Evangelho de João. João, capítulo de número 15, nós vamos começar lendo a partir do versículo 18. Se você não estava aqui na semana passada e nas semanas anteriores, eu preciso lembrá-lo que nós estamos caminhando pelo Evangelho de João, versículo por versículo. E na semana passada, nós vimos o Senhor nos dando a regra máxima para os discípulos: que vocês amem uns aos outros. Ele deixa claro que a igreja do Senhor não seria reconhecida por sua posição política. A igreja do Senhor não seria reconhecida por seu ativismo. A igreja do Senhor não seria reconhecida nem mesmo por questões internas, mas a igreja dos discípulos de Jesus seriam reconhecidos na medida em que eles amassem uns aos outros. O Senhor deu esse mandamento ao povo. Mas chegando agora em João capítulo 15, versículo 18, nós temos uma mudança drástica do discurso. Percebam comigo que o Senhor diz o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Vou ler novamente. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Percebe a mudança do discurso? Amem uns aos outros, amem uns aos outros. Vocês serão conhecidos porque vocês amam uns aos outros. Amem uns aos outros, amem uns aos outros. Se o mundo os odeia. Aqui nós temos uma comparação entre a vida debaixo do Evangelho e a vida fora do Evangelho. E não somente isso, mas uma relação entre os que são de dentro e os que são de fora. O Senhor Jesus deixa claro então que pode haver, pode não, deve e é necessário que haja uma espécie de aversão às pessoas que estão fora para a vida da graça do Evangelho de Jesus. Se nós amamos uns aos outros, estranhamente esse amor suscita ódio. E o Senhor agora passa a consolar os seus discípulos e a avisá-los sobre esse ódio. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. O mundo odiou o homem que pregou sobre amor. O mundo odiou o homem que pregou sobre o bem. Isso deveria ser uma espécie de balizador para nós. Porém, essa semana eu me deparei com uma postagem em uma rede social que falava sobre... É uma rede social específica que fala sobre os movimentos mais comuns da cultura atual. E isso me apareceu. A geração que trocou a balada pela igreja. Por que ser cristão voltou a estar na moda? Esse título me pegou. Eu falei, puxa vida, esse marqueteiro conseguiu o que ele queria. Eu vou ter que ler. Como assim? Voltou a estar na moda? Eu continuei o carrossel. E ele falou sobre o lifestyle gospel. Para você que não está em dia com a ofensiva do Duolingo, o lifestyle gospel é o estilo de vida do Evangelho. Veja que bonito o que essa postagem fala. A fé saiu das quatro paredes da igreja para se tornar um estilo de vida que define voto, música, jeito de namorar, de se vestir e de consumir. E todas as empresas deveriam olhar fortemente para isso, porque o Brasil está se tornando muito cristão. Não tem muita palavra, né, gente? O Brasil está se tornando cristão. A fé define voto. A fé define forma como você namora. E as empresas precisam olhar para isso. É isso que é pregado. Um dado ainda mais alarmante é que a terceira imagem do carrossel dizia o seguinte: a nova tendência.
Eu sei que está muito apagado aqui para vocês, então eu vou traduzir alguns números para vocês. Segundo o IBGE, nós temos 56,7% de católicos apostólicos romanos, 20% de evangélicos. E depois, essas frações menores são de espíritas, religiões de matriz africana e outros, ou até mesmo sem religião. Então, qual a conclusão que ele chega? 83% da população brasileira já é cristã e o Lifestyle Gospel já movimenta cerca de 21,5 bilhões de reais por ano. Com o cristianismo no topo da moda, Senhor, eu nunca imaginei que eu ia falar essas palavras em cima de um púlpito, me perdoa. As empresas vão ter que conhecer os valores que movem a maioria do país, se quiserem tê-los como clientes. E alguns eventos já podem estar correlacionados a esse momento. Parece um universo paralelo. Parece que a gente está falando de um país ilusório. Parece que nós estamos falando de um país que não vive escândalos de corrupção novos a cada semana. Parece que estamos falando de um país onde índices de assalto, índices de roubo seguido de morte, índices de fraude, evasão fiscal e qualquer outro dos problemas tão básicos para um brasileiro não acontecem. Porque se 83% da população é cristã e o Lifestyle Gospel está no topo da moda, o que está acontecendo com o nosso país? Jesus diz, se o mundo os odeia, eu pergunto para vocês, e se o mundo não nos odeia? Jesus quer consolar os discípulos que começariam a passar por perseguição por causa do Evangelho. A minha pergunta para os discípulos atuais é, e se nós não formos perseguidos pelo Evangelho? E se o mundo não nos odiar? Será que isso é um problema? E se o mundo quiser o Lifestyle Gospel? E se o mundo quiser essa forma de viver? E se os 83% de cristãos nominais se tornarem 90%, 95%, talvez 100%? E se a nossa fé, longe de ser combatida pelo mundo, for abraçada por ele, mas poucas mudanças acontecerem na realidade? Essa deve ser a grande preocupação da Igreja de Cristo. E se o mundo não nos odiar? Estamos errados. Bom, o Senhor Jesus continua, a partir do versículo 19, nos dando algumas lições para a igreja que quer viver o verdadeiro Evangelho. Não é a igreja que quer viver o Lifestyle Gospel, a igreja que quer viver o verdadeiro Evangelho. O Senhor Jesus nos dá a dica, nos dá o caminho sobre como devemos viver. Veja o que ele continua dizendo a partir do versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês, por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Quero parar aqui e perceber uma coisa com vocês. O Senhor Jesus pega aquela condicional e traz para a realidade. Ele diz o seguinte, ele começa dizendo, se o mundo os odeia, mas depois ele continua dizendo, todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia.
Jesus pega aquela condicional e agora transforma numa certeza. Uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja de fato salva por Jesus Cristo, gera ódio no mundo, porque ela serve a um Cristo que gerou ódio no mundo, mesmo sem pregar o ódio, mesmo sem falar do ódio, apenas falando do amor, Cristo foi crucificado. E ele diz: o mundo os odeia. O mundo os odeia porque eu agi na sua vida. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que a igreja é odiada pelo mundo quando ela não é assimilada por ele. Vou repetir. A igreja é odiada pelo mundo quando ela não é assimilada por ele. Pastor, o que quer dizer assimilada? Assimilada quer dizer absorvida. Quer dizer recebida com todos os seus valores, com todos os seus costumes. E é isso que o mundo procura fazer com todas as culturas, e é o que o mundo procura fazer mais propriamente com o evangelho. O evangelho corre sempre a tentação de ser assimilado pelo mundo. Nós corremos sempre a tentação de adaptar-nos um pouquinho ao mundo, em vista de sermos um pouco mais aceitos pelo mundo. E assim, a cada nova brecha, a cada nova exceção, a cada nova concessão que oferecemos ao mundo, o mundo nos aceita cada vez mais. Mas o paradoxo é real: a cada concessão que abrimos para o mundo, menos deixamos de ser diferentes do mundo, menos deixamos de ser o povo tirado do mundo, que Jesus diz: eu os tirei do mundo. E cada concessão nova, parece que nós forçamos sair das mãos de Cristo e cair de novo nas graças do mundo. E é isso o que faz o evangelho ser tão popular nos dias de hoje. Por que que o lifestyle gospel está no topo da moda? Porque este não é o evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho maquiado. Esse é o evangelho modificado. É um evangelho que abriu tanta concessão para o mundo, que agora já não faz mais questão de ser diferente. Ser cristão não é mais ser diferente. Ser cristão agora é ser como todos os outros. Ser cristão é a moda. Percebemos isso na vida das pessoas. Percebemos isso nos púlpitos das igrejas cristãs. Pouco se é pregado sobre a responsabilidade do cristão. Pouco se é pregado sobre os imperativos que devem de fato ocorrer na vida de cada um que é tirado do mundo. Pouco se fala sobre a condenação para aqueles que não estão em Cristo. Por quê? Porque nós tendemos a fazer concessões para que o mundo aceite nossa mensagem e na prática perdemos a própria mensagem. Pastor, falar de condenação é ruim, faz Deus parecer bravo, então eu vou falar só do amor, eu vou falar só do Jesus bonzinho, só do Jesus que falava coisas bonitinhas, falava coisas leves. Nós fazemos concessões o tempo todo. Nós aliviamos a mensagem do evangelho, não pregamos sobre responsabilidade, não falamos sobre pecado, não falamos sobre inferno, não falamos sobre realidades espirituais, as quais nós não recebemos a autorização de ocultá-las. Mas o fazemos em nome de uma aceitação pecaminosa, e assim nos tornamos como o mundo. Enquanto Jesus diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é de vocês. Qual é a lógica então? Se o mundo está amando o lifestyle gospel, é porque não existe nada mais mundano do que esse estilo de vida, hoje chamado de cristão. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo amaria o que é de vocês. Se o mundo ama vocês, a chance de vocês pertencerem ao mundo é enorme. Quantas concessões abrimos? E eu não digo concessões apenas na mensagem, mas eu digo concessões no nosso lifestyle. Eu estou forçando isso que é para ficar bem firme a minha contrariedade ao post. Olha para a sua vida, quantas concessões você abriu, quantas regras você quebrou, em nome de uma aceitação às pessoas à sua volta, ou em nome de não aparecer tão careta,
em nome de não parecer tão retrógrado, em nome de não parecer tão extremista, meus queridos, se você simplesmente viver o evangelho hoje, você é chamado de extremista. Mas nós abrimos concessões e nós esquecemos que a igreja é odiada quando ela não é assimilada pelo mundo. Jesus poderia, em nome de uma mensagem, ele poderia abrir mão de diversos fatores para que a sua mensagem fosse mais longe, mas Jesus não faz isso porque ele não é como nós. Quando Jesus entra e o templo está todo vendido, Jesus não abre mão da mensagem. Jesus prega para eles: raça de víboras, até quando vocês vão escapar da condenação ao inferno? A casa do meu pai será chamada casa de oração. Vocês a tornaram num covil de ladrões. Popular essa mensagem, né? Não à toa, nessa semana Jesus morreu. Se o mundo os odeia, saiba que odiaram a mim. Se o mundo não os odeia, talvez estejamos em problemas. As pessoas falam sempre daquela frase: o que Jesus faria nos seus passos? E eu sempre brinco que pegar um chicote e gritar condenação faz parte do rol de opções. A gente esquece isso. Mas o mesmo Jesus que prega o amor do Pai é o Jesus que prega sobre o inferno, sobre o pecado e sobre a necessidade de arrependimento. A mensagem é uma só. Jesus nunca abriu a mensagem. Jesus nunca lapidou ou mudou um pouquinho em nome de uma aceitação mundana. Jesus foi o mesmo e ele falou: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Nós não precisamos abrir concessões no evangelho e mudar a nossa vida em nome de uma aceitação pecaminosa. Nós não precisamos ter medo de sermos odiados pelo mundo pelo que nós realmente somos, mas pelo contrário, nós precisamos resgatar o privilégio de sofrer e ser odiado pelo nome de Cristo. Precisamos resgatar o privilégio que é ser chamado de pequeno Cristo. Cristão, seguidores daquele que foi odiado e morto pelo mundo. Se a igreja é odiada quando ela não é assimilada, um estilo de vida cristão que atinge 80% da população e não muda em nada os estilos de vida da nação, não é evangelho. Pode ser autoajuda. Pode ser um evangelho terapêutico, onde você vem, ouve uma palavra que massageia seu ego, vai embora feliz achando que Deus te ama. Quando na verdade você tem vivido uma vida que não levanta o amor de Deus. Pelo contrário, uma vida que atrai condenação para você. Quando nós vivemos uma vida como a de 80% da população, onde não existe mudança, não existe combate ao pecado, nós estamos nos adaptando à multidão e não aos discípulos. Nós estamos nos adaptando àqueles que ouviram Jesus enquanto era conveniente e depois o abandonou, porque a mensagem ficou pesada, a mensagem ficou ruim. Eu acho que Jesus perdeu a mão, essa parte eu não gosto. E aí a gente vira sommelier de evangelho. Você conhece um sommelier de evangelho? Ai, eu amo quando Jesus fala isso. Amem uns aos outros. Ai, que coisa bonita. Ai, eu amo esse Jesus que fala: esse é o meu mandamento, amem uns aos outros. O mandamento de Jesus é amor. E vocês ficam dando um monte de mandamento. Jesus falou que o mandamento é amor. Tá bom, meu querido, lê o próximo versículo. Se o mundo os odeia, lembrem-se que ele me odiou antes. Ah, esse Jesus eu não gosto muito. Eu gosto bastante do Jesus do Sermão do Monte. O Jesus do Sermão do Monte tem um lugar especial no meu coração. Já não gosto muito do Jesus que expulsou a multidão, porque estava só querendo comer às custas dele. Esse Jesus parece um pouco chato. Nos tornamos sommelier. A gente acha que a gente pode escolher Jesus à la carte. Tem um self-service de evangelho.
Eu mudo de igreja porque o pastor não fala do jeito que eu gosto. Eu mudo de igreja porque o pastor fala muito alto. Aí tem igrejas que o pastor fala muito baixinho. Aí tem igrejas que o pastor manda ficar em pé, tem igreja que o pastor manda ficar sentado. Tem igreja que o louvor é super efusivo. Tem louvores tem igrejas que os louvores são mais centrados. Tem igreja que apaga a luz, tem igreja que acende a luz, tem igreja que pisca a luz, tem igreja que sai fumaça. Tem igreja para tudo quanto é jeito. Porque nós nos tornamos sommelier. E essa é a cultura do mundo. E isso é a prova de que boa parte do evangelho foi raptado e assimilado pelo mundo, na medida que o mundo ama esse evangelho. O mundo ama esse evangelho porque esse evangelho não cobra mudança de absolutamente ninguém. Diabolicamente preparado. Como que Jesus continua esse texto? Versículo 22, ele diz o seguinte: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Existe uma outra verdade importante para nós aqui, nas falas de Jesus. A igreja é odiada quando ela não é irrelevante. A igreja é odiada quando ela não é irrelevante. Jesus aponta duas coisas do ministério dele que suscitaram ódio no povo. Ele diz o seguinte: se eu não tivesse falado, se eu não tivesse vindo e lhes falado, versículo 22, e o versículo 24, se eu não tivesse realizado essas obras no meio deles. O ministério de Jesus é composto por esses dois lados da moeda, intercambiáveis, comunicáveis entre si, mas nunca separados: falar e fazer, agir e pregar. Jesus diz que essas duas coisas incomodam o mundo e fazem com que o mundo o odeie, e assim odeie a todos que vivam de acordo com o que ele ensinou. Ou seja, se o mundo não nos odeia é porque nós não temos falado, não temos realizado, ou temos feito apenas uma dessas coisas. Geralmente as pessoas gostam mais do segundo. Olha, pode viva uma vida cristã, não precisa ficar enchendo o saco dos outros falando de Jesus, não. Tem aquela fala bonitinha que é atribuída a Francisco de Assis, atribuída erroneamente, não existe nenhum documento antigo que coloque isso na boca dele, mas ele diz: pregue o tempo inteiro, se necessário use palavras. Sempre é necessário, sempre é necessário palavra. As pessoas precisam ver, ouvir e experimentar o evangelho. E muitas vezes, meus queridos, nós abrimos mão disso em nome de não sermos odiados pelo mundo. Eu não posso levar o evangelho para o meu trabalho, senão vão me chamar de extremista, vão me chamar de fanático, talvez eu perca o emprego, pastor. E aí eu te pergunto, que direito você tem de abrir mão disso? Quando é que Jesus disse para nós: olha, enquanto você não estiver perdendo alguma coisa, pregue o evangelho. Olha, se não for te causar muito incômodo, fale da verdade que salvou a sua vida. Mas olha, se não for te causar muito incômodo, tá bom? Senhor, se eu levar a tua palavra no meio dos meus familiares, acaba a reunião. Eu sei que a gente já passou da ceia de Natal, então geralmente a ceia de Natal é o ápice nas famílias, né? Mas deixa eu trazer isso mais perto. Pastor, se eu continuar falando de Jesus, meu filho vai me odiar. Pastor, se eu continuar cobrando e vivendo uma vida cristã
As pessoas vão se afastar de mim. Pastor, eu vou perder amigos. Eu vou perder trabalho, eu vou perder status social. No meu trabalho, pastor, se eu agir como cristão, eu vou ser demitido, porque eu sou chamado para fraudar documentos, eu sou chamado para fazer conchavos políticos, eu sou chamado para fazer aquela puxada de tapete. Pastor, se eu fizer qualquer coisa, a minha vida vai mudar, as pessoas vão me odiar, eu não quero isso. O que Jesus diz é que isso é uma igreja completamente irrelevante. E esses não são discípulos dele. Jesus veio, falou e realizou. Jesus veio cheio de graça e cheio de verdade. Nunca um sozinho do outro. Nunca graça sem verdade. Nunca verdade sem graça. Nunca condenação ao inferno sem salvação pelo sangue de Cristo. Mas nunca Jesus te ama sem Jesus te quer por inteiro. Isso é uma igreja completamente irrelevante. E às vezes eu me pego orando e conversando com os nossos irmãos da igreja sobre coisas simples, como se a igreja presbiteriana de Itatiba fechasse hoje, a cidade sentiria falta? Para o bem ou para o mal? Pessoas diriam, puxa vida, aquela igreja era uma bênção para a gente, que pena que fechou. Pessoas viriam e soltariam fogos na frente e fariam uma celebração? Se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de condomínio, meu condomínio seria melhor ou pior, meu condomínio sentiria minha falta, meu condomínio sentiria que parte do reino de Deus saiu dali. O meu vizinho de porta saberia, ele sentiria no dia a dia, para o bem ou para o mal, que um pedaço do corpo de Cristo saiu de perto dele? Ou ele falaria assim, ei, nem sabia que era cristão? Não fazia diferença. Essa é a realidade, infelizmente, de grande parte desses 83% de cristãos. Eles não fazem a menor diferença no mundo. Eles deixaram de ser sal há muito tempo e agora não servem para nada a não ser pisado pelos homens. Eles deixaram de ser luz e eles abraçaram tanto as trevas que agora as trevas os amam. Enquanto as trevas odiaram Jesus. Jesus veio, falou e fez. Se Jesus falasse sem fazer, ele nada mais seria do que um fariseu da época dele. Se Jesus fizesse sem falar, ele absolutamente não conseguiria realizar a obra do Pai. Mas Jesus veio, falou e fez. E nós? Estamos falando e fazendo? Não escolher um dos dois. Estamos falando e fazendo o Evangelho? Ou somos uma igreja, somos cristãos, que gostamos da sensação de não sermos odiados pelo mundo? Ou a gente tem muito a perder? Que Deus nos perdoe. A palavra do Senhor continua ainda dizendo o seguinte: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém dele, ele testemunhará a meu respeito. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Jesus continua dizendo que uma igreja é odiada quando ela não é assimilada. 2, uma igreja é odiada quando ela não é irrelevante. Agora ele está dizendo, a igreja é odiada quando ela é, tira esse não daí que eu não sei porque que eu coloquei, tá? Quando ela é cristã. A igreja é odiada quando ela é cristã. Veja o verbo que Jesus usou aqui. O Consolador virá e testemunhará sobre o quê? A meu respeito. Vocês também testemunharão sobre o quê? A meu respeito. Porque vocês estiveram comigo desde o princípio.
A palavra testemunhar aqui, ela tem um sentido muito especial, é a palavra martírio. Martírio, para nós, se tornou sinônimo da morte em favor de uma causa. Mas martírio era, antes de tudo, algo jurídico. Era um termo usado em uma espécie de julgamento, onde existem as testemunhas. Existe um lado, existe o outro, e existem as testemunhas que viram o caso. Essa é a grande questão. O Senhor Jesus diz que ele teria duas testemunhas. O Espírito Santo da verdade seria a sua primeira testemunha. E a igreja seria a sua segunda testemunha. Testemunha do quê, pastor? Testemunha do que nós vimos anteriormente. Jesus veio, falou e fez. E como que eu posso ser testemunha de Jesus Cristo? Demonstrando o que ele falou e o que ele fez. Pode parecer simples, pode parecer bobo, mas eu vou te mostrar como que nós tropeçamos nisso o tempo inteiro. Meu querido, isso é errado. Você não pode fazer isso. Isso faz mal para os outros. Isso é errado. Você precisa consertar a sua vida. Você precisa parar com isso. E aí segue-se 1 hora de sermão sobre como essa pessoa precisa mudar. E de repente Jesus não aparece nesse sermão. Nós temos a total capacidade de falar sobre o moralismo estéril sem falar de Jesus. Meus queridos, você não precisa de Jesus para falar para as pessoas mudarem de vida. Você pode pregar, inclusive, o lifestyle gospel, esquecendo completamente de Jesus. Nós nos tornamos testemunhas quando tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, aponta para Ele, para o que Ele fez. E aí, volto a dizer, meus amados, meus queridos, não tem como apontar para o Jesus que foi odiado pelo mundo e ser amado pelo mesmo mundo que odiou Jesus. Essa é a lógica desse texto. Jesus diz: o mundo está prestes a me matar, o mundo me abandonou, o mundo me odeia, e se você testemunhar sobre mim, não tem como o mundo te amar. Das duas, uma: ou você não está testemunhando certo, ou você não está testemunhando certo. Ou muitas dessas pessoas que dizem te amar não te amam de verdade e é um ódio velado. Mas o que não dá para fazer é você achar que dá para você ser amigo do mundo, dá para você ter comunhão com o lifestyle do mundo. Dá para você viver uma vida de agente secreto do Evangelho, fazendo tudo que o mundo faz e usando errado as palavras de Paulo de fiz-me de louco para com os loucos. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando justamente que o Evangelho é loucura. E meus queridos, testemunhar de Jesus Cristo é testemunhar sobre uma loucura para o mundo. Como assim você baseia e norteia a sua vida por crer na vida de um homem que supostamente viveu há mais de 2000 anos atrás? E você só tem uma comprovação de que ele fez isso, é um livro que o próprio povo dele escreveu. Como assim? Como assim você abre mão das suas vontades e dos seus direitos em nome do outro? Como assim você abre mão de ganhar, de se beneficiar com isso, porque alguém te diz que é errado, e você acha que esse alguém está com os olhos sobre toda a terra, vendo maus e bons? Sim, sim. Quando nós testemunhamos de Cristo, o que Cristo falou e o que Cristo fez, não existe condição de não sermos odiados pelo mundo. E aqui, precisa abrir um parênteses, gente. Nós estamos falando de ser odiado pelo mundo por testemunhar de Cristo e não por ser um chato de galocha. Porque tem crente que não é odiado por causa de Cristo, não. Tem crente que é odiado porque é chato, é inconveniente, se mete na vida dos outros, é caloteiro, é fanfarrão, fala do que não sabe. Não é isso que é ser odiado pelo nome de Cristo.
Ser odiado pelo nome de Cristo é ser odiado por falar o que Cristo fez e falou. É viver o estilo de vida, não o estilo de vida gospel, o estilo de vida das Escrituras, que é muito diferente. Isso é ser odiado pelo nome de Cristo. Isso é ser testemunho de Cristo. Quantos irmãos em tantos lugares do mundo estão sofrendo perseguição, morte severa e dolorida, simplesmente porque dizem: Cristo vive, Cristo reina, Cristo é o meu Senhor, Cristo voltará, você querendo ou não, você se submetendo ou não. Quantas pessoas são colocadas de joelho, com uma arma em sua cabeça, dizendo: negue. Pare de falar isso. Pare de incomodar-nos com essa mensagem. E esses cristãos genuínos não voltam atrás. Eu não posso deixar de falar. Os apóstolos no livro de Atos, eles dizem: não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O que Jesus fez, o que Jesus falou. Se os apóstolos não podiam deixar de falar sobre o que eles viram e ouviram, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então uma igreja, um cristão, é odiado quando ele é, de fato, cristão e não finge ser um cristão. Isso me coloca de joelhos diante de Deus, falando: Senhor, aonde eu estou errando na minha vida? Eu tenho tão pouca gente que me odeia. E eu acho que todas elas me odeiam porque eu sou chato. Eu não consigo imaginar uma pessoa que me odeia pelo que Cristo fez e fala. Isso me entristece. Isso me derruba. Porque essa fala de Jesus parece que não é dirigida a mim. É como se eu fosse da multidão. E a minha grande pergunta para Jesus nessa manhã é: Jesus, por que o Senhor mudou tanto o tom da conversa? Por que Jesus, por que o Senhor está falando assim? Volta a falar do amor ao próximo. Por quê? Mas Jesus esclarece-nos no começo do capítulo 16. Olha o que Jesus diz: tenho-lhes dito isto, para que vocês não venham a tropeçar. É o primeiro versículo do capítulo 16. Tenho dito isso, para que vocês não venham a tropeçar. Essa frase, para que vocês não venham a tropeçar, é importante, porque sabe qual que é o verbo que é traduzido por tropeçar aqui? É o verbo escândalo, escândalon. Para que vocês não venham a se escandalizar. Para que vocês não venham a causar escândalo. Para que vocês não venham a ser a causa do escândalo. Deixa eu te ensinar um pouquinho sobre o que é escândalo na Bíblia. Porque às vezes a gente acha que escândalo é... Não tem nada a ver com isso. Escândalo é uma palavra grega. E sabe o que era? Na cultura grega antiga, o escândalo era isso daqui, ó. O que é isso, gente? É uma armadilha. Acho que era para pegar passarinho, coisa assim. Escândalo é isso daqui, ó. É essa hastezinha que segura a armadilha. Isso em grego é escândalo. A hastezinha que segura a armadilha. O gatilho que pode te prender. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos pegar uma ratoeira. O escândalo é o queijo. É o que faz você pisar na armadilha. É o gatilho que faz... Tá, ativou a armadilha. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu disse tudo isso para vocês para que vocês não, primeiro, para que vocês não sejam essa armadilha.
E segundo, para que vocês não caiam nessa armadilha. Principalmente para que vocês não caiam nessa armadilha. Que armadilha, pastor? Que armadilha é essa que Jesus está falando? Ele continua dizendo: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Eu estou dizendo isso a vocês, para que quando chegar a hora, lembrem-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio? Porque estava com vocês. Sabe qual é a grande armadilha? É você querer voltar para trás, quando as coisas começam a dar errado, e quando o mundo começa a te odiar. Essa é a grande armadilha que Jesus está evitando que os seus discípulos caiam. Saúde. Por que é a grande armadilha? Imagine os discípulos pregando o evangelho. E de repente as pessoas começam a expulsar eles das sinagogas. Aí eles falam assim: nossa gente, eu acho que a gente está sendo meio maldoso, né? Nossa, me expulsaram. Nossa, eu nasci naquela sinagoga lá, você acredita? Me expulsaram. Não é melhor a gente dar uma adaptada, parar com esse negócio? Essa é a armadilha. Esse é o escândalo. Escândalo é você abrir mão do que você crê em nome de uma aceitação do mundo. Jesus está dizendo: estou te avisando antes. O mundo vai te odiar. Não pare. Não busque a aprovação do mundo. Não busque ser querido num mundo que me matou. Esse é o escândalo. Não abra mão. Não abra mão de viver a vida que eu ordenei que você viva. Não abra mão de tomar as decisões que eu ordenei que você tome. Não abra mão de fazer o que eu ordenei que você faça. Não abra mão de falar o que eu ordenei que você fale. Mas se eu falar isso vai dar problema. Vai! Jesus avisou. O problema é você cair nessa armadilha e você parar de ser cristão para ser aceito pelo mundo. Essa armadilha está posta, meus queridos. O mundo está cheio dessas armadilhas. E tem muita gente caindo. Existem famílias sendo destruídas por pessoas que caíram na armadilha de abrir mão do evangelho em nome da aceitação. Eu não posso falar isso em casa. Eu não posso viver isso no trabalho. E aí, de repente, o único lugar que você pode ser cristão é nessas 4 paredes aqui. Isso é armadilha. E tem gente presa nela. Será que eu não estou preso nela? Será que eu não estou preso nela? Será que eu não estou preso nela? Será que você não está preso nela? Quais valores do evangelho você abriu mão para ser amado pelo mundo? Para estar no topo da moda? Sabe qual é a principal graça do evangelho? O Senhor continua salvando cristãos fracos que caíram na armadilha. Deixa eu terminar com uma história bíblica. Um dos discípulos que ouviram isso, na hora da perseguição, ele abriu mão do que ele tinha ouvido, do que ele tinha visto, em nome de ser aceito pelo mundo. Ele começou a ser assimilado na fogueira. Ei, amigo, você fala como ele. Não falo como ele. Eu não sou. Eu acho que eu te vi com Jesus esses dias. Não era você que estava. Não era eu, não. Já falei que eu não conheço. Rapaz, você fala como um deles. Você não é aquele que. Não sou. Pedro caiu nessa armadilha. Pedro caiu na armadilha que ele bateu no peito e falou que não cairia. Ainda que todos o abandonem, Senhor, eu, o suprassumo da santidade dos seus discípulos, não farei isso. Eu vou com o Senhor até a morte, eu entrego a minha vida para o Senhor. Ele disse isso na presença de Jesus. E quando o mundo passou a odiá-lo, ele abriu mão.
Sabe qual é a graça do evangelho? Pedro chora amargamente. E o Cristo ressuscitado devolve a dignidade para Pedro. Fala: Pedro, você me ama mesmo? Você tem certeza que você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Faz o que eu te mandei fazer, Pedro. Pedro, você tem certeza que você me ama? Você tem certeza que você não é cristão de IBGE, Pedro? Faça o que eu te mando. Pouco tempo depois, esse Pedro é morto por essas pessoas. E durante a crucificação, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não é digno de ser crucificado como o Senhor dele foi. Me permita desejar isso para você nessa manhã. Que você seja crucificado com Cristo. Que o mundo que crucificou Jesus te crucifique junto. Que o mundo que odiou Jesus te odeie. Que o mundo que negou Jesus te negue. Que você possa falar, como nas Escrituras: eu estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E que isso te dê segurança. Segurança de poder viver o Evangelho na prática. Segurança de viver o Evangelho integral. Força e coragem para fazer as coisas que Cristo promete. E que assim você receba de Cristo, enquanto faz isso, uma paz que excede todo o seu modo de pensar. E guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, até que Ele venha. Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, nos perdoe. Nos perdoe porque talvez o mundo que te odeia nos ama. Nos perdoe porque talvez o mundo que te nega nos aceita. O mundo que te repele nos assimila. O mundo que te crucifica nos abraça. Assim como Pedro, nós nos colocamos diante da tua presença com o coração contrito, dizendo: Senhor, nos perdoa se em algum momento da nossa caminhada abrimos mão do menor aspecto do Evangelho em nome de uma aceitação, em nome de um amor pecaminoso, em nome de um conforto diabólico. E nos dá uma nova chance, Senhor, pelo teu Espírito Santo que testemunha ao teu respeito em nosso coração. Senhor, nos dê uma nova chance de viver o teu Evangelho de maneira integral. Senhor, nos dê coragem, ousadia, para que nos momentos onde for requerido de nós, que sejamos cristãos genuínos e verdadeiros, que o mundo nos odeie, mas que sejamos amados por Ti, amados pelo Pai, amados pelo Espírito Santo. Oh Senhor, nós não merecemos essa graça, muito menos essa segunda chance. Mas nós pedimos que o Senhor faça isso por nós, em nome de Jesus. Amém.